Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabou agora na Arena da Baixada, Atlético Paranaense 0, Corinthians 1. Corinthians sai na frente aí nas quartas de final da Copa do Brasil. Um excelente resultado, uma excelente vantagem, que traz uma tranquilidade para a gente jogar em casa no dia 10 de setembro, com certeza. É ótimo a gente conseguir essa vitória. É bom a gente. Eu falei que seria bom a gente voltar vivo para o jogo da volta, voltar com uma vantagem, então, melhor ainda. Acredito que a gente não fez uma partida maravilhosa, apesar de ter começado bem no jogo, mas depois o Corinthians meio que para de jogar ali. Mas mesmo assim conseguimos achar o gol, conseguimos voltar com a vitória. Então fiz umas anotações dos lances aqui, vou compartilhar com vocês e depois a gente troca um pouquinho mais de ideia aí do jogo e dos próximos, do jogo de hoje, do jogo de domingo e também dessa volta da Copa do Brasil. Beleza? Então, no primeiro tempo, anotei aqui 5 minutos de jogo. O Mateuzinho recebe um lançamento, dispara pelo lado direito, ganha a bola tocando de cabeça, toma um chute na cara, sofre a falta, e é isso. O Wilton Pereira Sampaio demorou para cogitar dar o amarelo, meio que deu amarelo no grito. Os caras do Atlético Paranaense reclamaram ainda do amarelo, não deu para entender. É para amarelo, porque quem entende aí de regra, é para amarelo mesmo um lance desse? Um chute na cara, pegou em cheio na cara dele, enfim. Beleza, queria ver se fosse o contrário, se a gente não ia ter um jogador a menos já com 5 minutos de jogo. Aos 13 minutos, o Garro recebe, é verdade, o Garro pelo lado esquerdo, o Kaique dá um bom lançamento para o Garro, a bola pinga, o Garro bate cruzado, mas vai meio que ali tranquilo para o Santos defender. Então, até os 13 minutos, 15 minutos do primeiro tempo, o Corinthians estava melhor. O Corinthians estava melhor no jogo, dominando o jogo, sem tomar nenhum susto, a posse de bola era nossa, as ações ofensivas eram nossas, a gente não estava sofrendo com nada, só que a partir daí, dos 15, 20 minutos do primeiro tempo, tudo isso parece que para. O Corinthians começa a errar muitos passes no meio-campo, principalmente com o Charles. Charles muito mal na partida de hoje, errando tudo praticamente. E o Atlético Paranaense começa a gostar um pouco mais do jogo a partir ali dos 20 minutos, vai metade do primeiro tempo até o fim do primeiro tempo. Então o Atlético Paranaense ele começa a gostar mais do jogo e a gente sofre alguns sustos ali ainda no primeiro tempo. Mas mesmo assim, aos 16, o Mateuzinho recebe um bom lançamento do André Ramalho. Ele acha o Maicon fora da área sozinho, ele toca no Maicon que domina de fora da área e bate para fora, bate passando bem perto do gol. Aí aos 38 ali, 39 do primeiro tempo, o Bidu dá um cruzamento, ela passa por todo mundo, o Garro pega ela de primeira do outro lado da área, o Santos faz uma boa defesa. No escanteio desse lance, o Garro bate, ela meio fechada, praticamente mais ou menos como foi o gol do Gustavo Henrique contra o Vasco, tem um desvio ali, a bola aparecia em direção ao gol, mas o cara do Atlético Paranaense tira, quando ela parecia que estava a caminho de entrar ali, tira para escanteio de novo. Então, o nosso primeiro tempo foi praticamente isso. A gente começou muito bem no jogo, a gente começou a partir ali dos 15, 20 minutos do primeiro tempo a errar demais com esses erros nossos no meio-campo. O Garro começou a voltar muito para buscar o jogo, estava incomodando demais isso. O Garro tendo que voltar, praticamente o primeiro volante ali para tentar sair jogando lá atrás. Até comentei aqui, vocês viram o Bidon no primeiro tempo? Eu não vi o Bidon jogar. O jogo inteiro hoje, na verdade. Segundo tempo ele apareceu um pouco mais, mas no primeiro tempo ele jogou. Cadê o Bidon no primeiro tempo? Eu não vi nada dele no primeiro tempo. Nem ouvi o nome dele e não vi ele tocar na bola no primeiro tempo. Enfim, acho que o Charles foi muito mal no primeiro tempo e foi justa a saída dele já no intervalo. Então, no segundo tempo, o Dorival já vem com duas mexidas, né? Saiu o Kaique e o Charles, entrou o Vitinho e o Kaká, então meio que para fazer um terceiro zagueiro ali, ajudando a zaga também. Então o Corinthians voltou com essa mexida. O Vitinho já no começo do segundo tempo, aos 5, 6 minutos, já acha o Bidon de fora da área que bate de direita, longe para fora. Então tudo que o Bidon não apareceu no primeiro tempo, ele já apareceu com 6 minutos do segundo. E aos 12 minutos o nosso gol. O Michael dá um bom lançamento para o Vitinho do lado esquerdo. O Vitinho enxerga o Mateuzinho passar lá do outro lado. Ele lança para o Mateuzinho, que chega por trás do lateral esquerdo deles ali. Toca de primeiro. O Guinegão sozinho na área, só rola para o gol. 1-0 Coringão. Sensacional. Explosão da Fiel na Arena da Baixada. O Corinthians consegue sair com a vantagem cedo. E eu falei, tá lindo. Agora os caras vão ter que se atirar para cima de nós. Vamos tentar buscar o segundo gol. Mas não é bem isso que acontece. E, na verdade, o pior acontece porque aos 16 minutos do segundo tempo tem uma disputa de bola ali na área do Atlético Paranaense, o Guinegão ainda dá um carrinho nela, junto com o zagueiro dos caras, ela bate nele
e passa perto ali, quase vira um segundo gol dele. Mas nesse lance o Mateuzinho já passa por trás com a mão na coxa pedindo para sair. E se tinha alguém que não podia machucar hoje, além do Garro, é claro, que preocupa demais com a questão do joelho e jogar no sintético, era o Mateuzinho. Primeiro porque a gente não tem um lateral direito reserva, e segundo que quem vem substituindo eles nesses jogos é o Félix Torres. A gente sabe o desastre que é o Félix Torres. Enfim, Mateuzinho saiu, o Félix Torres entrou, e a gente, a partir daquele momento, só olha para o relógio pedindo para acabar o jogo. E eis que é aquilo que a gente pensa, né? E domingo, nós vamos com o Félix Torres. Eu já vou ser sincero para vocês. Eu prefiro jogar com Raniel, Rian, Bidon e Garro e jogar o Charles para lateral direita. Se vocês vão lembrar, ano passado contra o Flamengo em Itaquera, quando a gente ganha de 2-1, o Charles joga um bom pedaço do segundo tempo de lateral direito e vai bem. Eu prefiro infinitamente o Charles de lateral direito ali. É um cara mais voluntarioso, apesar de apanhar com a bola no pé, mas é muito, muito mais voluntarioso, se dedica muito mais que o Félix Torres. Eu acho um desastre se a gente entrar em campo no domingo contra o Palmeiras em casa, o Palmeiras babando com o Félix Torres de titular. E com o Félix Torres em campo, aos 24 minutos, gol do Atlético Paranaense. Uma jogada ali, o cara recebe dentro da área, o Gustavo Henrique divide com ele, na hora que o cara cai, a bola bate na mão dele, vira um passe, o cara do Atlético Paranaense pega esse passe de mão, bate de primeira ali, faz o gol. E é aquilo, né? Se a mão do Kaique contra o Bahia, que o Kaique nem estava olhando para a bola ali, foi no movimento do corpo, a bola bate na mão, acaba ele se beneficiando daquela mão na bola, dá o passe para o Garro empatar o jogo é mão, e todo mundo fala que a regra diz que se no campo de ataque bateu na mão é uma vantagem, então é falta. Então o cara deu uma assistência com a mão. Ah, tudo bem, foi na disputa da bola, ele caiu, a bola bateu na mão, mas virou um passe. Foi uma assistência de mão. O Wilton Pereira Sampaio foi chamado no VAR e viu que a bola foi um passe de mão e anulou o gol corretamente. Se a gente vê toda vez um lance assim é anulado, hoje não devia ser diferente. Eu coloquei depois disso que, depois desse gol e dos 25 minutos do segundo tempo, praticamente até o fim do jogo, o Corinthians pedindo para se fuder, né? Muito toquinho lá atrás, é muita bolinha, ramalho, é tiro de meta curto, chamando os caras para cima de nós, desnecessário, um time fraco do Atlético Paranaense, um time fraco, um time que não tem nada, não tem ninguém, e o Corinthians pedindo dando sorte pro azar, enfim. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada pior que isso, graças a Deus vencemos o jogo. Ainda no final do jogo, numa falta ali, uma falta no Rian, já no último lance do jogo praticamente, o torcedor do Atlético Paranaense invade o campo, ele chega a encostar no Hugo ainda, vai para agredir, mas os caras seguram o cara ali e tudo mais. Mas é lamentável, né? Lamentável uma cena dessa. Como disseram meus amigos ali, logo que aconteceu o lance, falou, imagina se isso acontece na Arena do Corinthians, imagina se acontece em Itaquera isso. Aí um amigo meu na hora falou 11 anos de Arena e nunca aconteceu isso. E olha que a gente teve a oportunidade, hein? Quando o Mina foi dançar na nossa frente lá, quando a gente perdeu do Palmeiras em 2016, o 5-1 para o Bahia em 2023, essas fases ruins que a gente tinha de precisar ganhar no Brasileiro e não está conseguindo. Então a oportunidade não faltou de acontecer alguma tragédia lá e nunca aconteceu. Essa que é a verdade. Mas a questão é que o único clube que está com a torcida punida já há 5 meses é a do Corinthians. A torcida do Santos invadiu ali a Vila Belmiro para agredir o Cássio, jogaram um monte de bomba no gramado e ficaram ali 3 jogos de portão fechado, pagaram uma multa, quando voltou, já voltou com instrumento, faixa, camisa e tudo isso. O Atlético Paranaense quebrou o pau na Arena da Baixada no ano passado, quando caiu, já começou a Série B com torcida ali. O único clube que sempre paga o pato e é o único clube que funciona a punição é para o Corinthians. É inacreditável, já deu o que tinha que dar. Já deu o que tinha que dar. Hoje queriam proibir na Arena da Baixada também. As caravanas já tinham tudo saído quando conseguiram conversar e entrar com faixa e tudo mais. O Gaviões não entrou. O Gaviões levou aquela pelo Corinthians com muito amor até o fim. Então é lamentável. Só pro Corinthians funciona. O cara invadiu o campo para bater no jogador do Corinthians. O Hugo nem fez nada pros caras. Tivesse provocado ainda, dado algum motivo, beleza. O que ele fez? Ele ia bater uma falta. O cara veio agredir o nosso jogador, ele tinha que bater no jogador do time deles. Um time horroroso desse, enfim. Corinthians com a vantagem, uma vantagem pequena, mas importante e fundamental. Ponto final, voltar com uma vantagem é maravilhoso. Uma vitória muito importante, chegar na Neoquímica Arena com essa vantagem é ótima, ou seja, jogamos pelo empate pelo menos, mas não podemos entrar com essa mentalidade. Mas é lógico, agora no domingo a gente tem o derby contra o Palmeiras,
e só depois de 10 dias a gente tem o Atlético Paranaense à volta. Então espero que a gente consiga recuperar mais o Memphis, que já voltou hoje, sensacional. Espero que depois de domingo o Garro consiga ficar num formal aí, recuperar legal o joelho para jogar o jogo da volta em casa também. E assim a gente vai administrando. Uma última coisa que eu deixei anotado aqui para falar com vocês é que eu não sei se vocês repararam que assim que o Corinthians chegou ontem no hotel lá em Curitiba, alguns jogadores pararam para atender a torcida em massa lá, um monte de criança, uma menina ainda, eu estava vendo hoje, eu já vou falar dele aqui, mas o Romero autografando uma menininha chorando ali. Enfim, o Garro parou, atendeu todo mundo, o Memphis parou e atendeu, até uma menininha com síndrome de Down, tem uma imagem linda dela colocando a mãozinha dela, as duas mãozinhas dela na cabeça do Memphis, que parou para atender também. Uma coisa que me incomoda demais nessas imagens é ver o jogador querendo atender a torcida, tá ali fazendo de tudo possível para agradar todos os torcedores que estão lá para encontrar com esses jogadores, e o segurança acelerando o cara para sair logo. Vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu. Deixa os caras atender a torcida. Se esses caras são que são, também é por causa da torcida que idolatra eles. Um monte de criança lá e o segurança querendo acelerar pro cara. O que ele ia fazer no quarto? O que tem de tão depressa para ele ter que entrar pro hotel e ficar no quarto trancado lá? Lamentável, mano. É cheio de não me toque, vamos logo, 5 minutinhos e é isso, atende 2, 3 e pronto. Não pode ser assim, porra. É a torcida do Corinthians, mano. No Paraná, a maior torcida do estado do Paraná é do Corinthians. Os caras estão tendo a oportunidade esse ano de ver a primeira vez o time jogar lá. Custa deixar os caras atender a torcida? Enfim, o diferente de todos, que a gente pega no pé dentro de campo, mas fora de campo, eu sempre falei aqui, o respeito que o Romero tem pela instituição e pela torcida é uma coisa de tirar o chapéu. Não é por isso que eu quero ele de titular, não é por isso que eu quero ele até o fim da vida dele jogando no Corinthians, mas é um cara que sim, eu respeito. Eu confesso para vocês, eu respeito. Quero ele entrando em campo? Não quero. Mas o respeito que ele tem pela nossa torcida e pela instituição faz eu respeitá-lo da unha do pé até a cabeça. O cara tem todo o meu respeito. O Romero, vale lembrar que em 2018, quando o André Sanches afastou ele foi treinar todos os dias, ele não foi procurar outro lugar para treinar, nem isso, ele foi treinar no horário separado, ele ficou até o final do contrato dele treinando, honrando o compromisso dele ali. É um cara super profissional. É uma pena que agora não está conseguindo mais agregar tanto. Vale lembrar que em 2023 ele que salva a gente do rebaixamento com vários gols importantes. Realmente ele em campo hoje não dá, mas o respeito que esse cara tem pela torcida e pela instituição é de tirar o chapéu. E eu tiro o chapéu para o Romero nesse quesito. Dentro de campo, infelizmente já deu. Mas fora de campo, o Romero, sem palavras. Pelo que estavam falando ali, atendeu todo mundo. Todo mundo. Falou que não teve uma pessoa que não ficou sem o autógrafo dele ou sem uma foto. Até vídeo falaram que ele estava mandando para a rapaziada. Então, muito legal o que o Romero fez ontem. E é isso. Então é isso. Amanhã a gente vai fazer uma resenha. Provavelmente os três. Eu falei domingo que talvez a partir de agora só eu e o Lucão, mas parece que amanhã vamos conseguir nós três. E no domingo a gente tem o derby, um jogo difícil. Confesso para vocês que um empate, pela circunstância dos dois times, nós ainda com desfalque, agora mais um com o Mateuzinho, né? Então acho que um ponto no domingo é um resultado bom. Acho um resultado bom. Empatar em casa é foda, mas é foda empatar em casa com Fortaleza, é foda empatar em casa com Vitória, não com o Palmeiras. Com o Palmeiras é um resultado normal empatar em casa, ainda mais na fase atual dos dois clubes. Então acho que a vitória de domingo, ótimo para o Campeonato Brasileiro para dar uma moral. Vitória de hoje sensacional, ou seja, em 3 dias jogamos 2 jogos fora de casa e vencemos os 2. Estaremos lá em Itaquera, se Deus quiser, no domingo. E vamos ver o que acontece. Tomara que o Coringão vença, é óbvio, tomara que o Coringão vença, ganhar deles é sempre bom, mas acho que se o Corinthians conseguir pontuar no domingo, tá ótimo. Tá ótimo mesmo para a gente conseguir um descanso maior e pensar nesse jogo da volta aí da Copa do Brasil, beleza? Então vou ficando por aqui, um bom restinho de semana para vocês e amanhã a gente está de volta com a resenha. Um abraço a todos e vai Corinthians, valeu!